Olá, querido e querida ouvinte do Conversa B2B. Como vocês podem ver, hoje eu e o Gil saímos dos nossos escritórios e viemos aqui para os estúdios Conversa B2B para trazer para você o nosso episódio onde a gente vai conversar aqui um pouco sobre as nossas percepções do que aconteceu de mais relevante, os nossos principais aprendizados desse ano de 2025, que foi cheio de novidades, cheios de emoções e, obviamente, a gente achou que era justo trazer toda essa visão que a gente adquiriu ao longo do ano, fazendo os nossos episódios aqui no Conversa B2B, conversando com os nossos parceiros, participando de evento, interagindo com os nossos clientes na Conversa Tech, enfim, a gente acha que nada mais justo, né, do que trazer para a nossa audiência enfim, essas 5, para ser exato, 5 aprendizados que a gente, né, trouxe para 2025, a gente separou, né, Gil? Exatamente, estamos aqui presencialmente para escolher, votar e falar para vocês aí sobre esses 5 aprendizados. Muito bem. Lembrando a você que está aí nos ouvindo que o Conversa B2B é produzido e oferecido pela Conversa Tech, a agência 100% B2B que, veja só, chega ao seu 10º ano, né? Um marco especial aqui para a gente, né, Gil? E a gente até traz aqui uma nova forma de apresentar a Conversa Tech. Conversa Tech, há 10 anos, transformando conversas em resultados com estratégia, conteúdo e método. Fique com isso em mente na hora de você pensar em quem pode ajudar aí nos seus desafios do dia a dia do marketing e vendas. Beleza? Beleza. Gil, pra gente também aqui a ideia é hoje ser um bate-papo mais rápido, né? É isso aí. Num formato aí diferente. Aliás, para 2026, muitas novidades chegando por aqui. Isso aqui é só um aperitivo, beleza, gente? Então, vamos lá para o que interessa. Ô, Gil, a gente se reuniu, falou com o Cláudio Souza, nosso editor aqui, que tá roteirista, que tá nos ouvindo com certeza, e separamos, junto com a nossa equipe, inclusive, 5 aprendizados, por assim dizer, em relação a 2025. Eu vou falando um de cada vez e a gente vai discutindo aqui, beleza? Legal. O primeiro o SEO, ele não vai morrer com a IA. Inclusive, a gente gravou um episódio a respeito, né? Aqui, quem puder scrollar aqui na nossa timeline vai ver que a gente fez esse episódio. E cara, para mim ficou um aprendizado super importante, que muita gente falando, cara, SEO já era. Aí traz lá o case do HubSpot, que parou teve, sei lá, caiu 80% os acessos e tudo mais, e que a IA, em tese, aí tá decretando o fim dessa estratégia com um canal para se gerar leads, oportunidade para as empresas B2B. Cara, conversando aqui e estudando a respeito, a gente vê que não é exatamente isso que está acontecendo. Tem sim uma mudança importante, né, na dinâmica de buscas, aí, principalmente com o tema da IA sendo capaz de trazer respostas bastante completas para perguntas mais exploratórias, por assim dizer, né? Eu vou dar um exemplo. A pessoa quer saber o que é inbound marketing. Tem um grupo de empresas que surfava nesse tipo de busca, né? Para conseguir promover seu produto, seu serviço, gerar acesso ao site, aí numa lógica de inbound mais tradicional, e nutrindo e beleza, chegando lá para quem sabe virar um lead. Só que esse tipo de pergunta passou a ser respondido por completo pela IA. Mais do que a pessoa imagina, mais do que a gente imaginava há pouco tempo atrás. Então, realmente, esse tipo de tráfego passa a ser menos, como é que pode dizer? Vai gerar menos resultado para as estratégias de SEO. Até porque ele diminuiu realmente. De fato, ele diminuiu. Não que as buscas tenham diminuído, tá? É que realmente a IA já responde. O pessoal não vai recorrer à tua página. Mas a gente vê que as pesquisas assim, mais relacionadas à intenção de compra, a pesquisa de possíveis parceiros, de possíveis soluções, essas ainda seguem bastante relevantes, né? Na verdade, pela pouca experiência, né? Porque no final do dia ainda é algo bastante novo. Em 2025, o que a gente verifica é que a inteligência artificial tem uma capacidade maior de buscar mais elementos. Então, por exemplo, para uma recomendação, vou dar aqui um exemplo, uma recomendação de uma agência B2B, né? Se você está aí buscando, né? A gente vê que as referências, os elementos que a IA busca para poder fazer uma recomendação
é muito mais completo e muito mais rápido do que uma busca no Google. Ou seja, Total. nesse aspecto é uma tremenda evolução, porque você tem você tem uma inteligência que está buscando mais elementos do que, né, trazer um link de uma empresa na qual você poderia até duvidar da capacidade ou o que quer que seja, né? Não tinha ali uma referência muito firme. Com isso, né, é uma recomendação que carrega por si só mais confiança, né? Te traz mais confiança, porque você entende que é uma análise feita com mais elementos do que uma busca que o Google recomenda. Então, assim, a gente até estava falando sobre isso, então qual que é o papel do conteúdo? O papel do conteúdo continua super relevante, mas, porém, né, a forma de o que produzir, né, e como ele te direcionar resultado está muito mais ligado ao teu core, né? Está muito mais ligado ao seu trabalho propriamente dito do que temas, vamos chamar aí de cauda longa, talvez, do seu trabalho. E a relevância do teu conteúdo pro mercado. Então, a gente poderia tava feliz, falando, cara, que legal, o ChatGPT está recomendando a Conversa Tech, claro, quando se faz pesquisas ali relacionada a possíveis agências, parceiros, consultorias para marketing B2B. Claro. E da onde o mecanismo está tirando essa recomendação nossa? Trabalho que a gente faz aqui para vocês, os conteúdos que a gente produz no nosso blog, claro. Enfim, a questão do nosso site otimizado. Então, tudo isso tem valor ainda para a estratégia de marketing e deve ser bastante olhado, com bastante cuidado. Claro. A preocupação que gera aqui é as pessoas acharem que por não ter mais os mecanismos de busca da maneira que tinha até então, caia-se um pouco o pratinho de preocupação com o conteúdo que você está gerando. Né? A verdade é que a preocupação, no meu entendimento, está muito mais relacionada, deve ser menos, né, nesse aspecto de cauda longa, nessas responder a perguntas mais iniciais, né? E também aquela preocupação da página, da construção da página para que o robô leia e tal. Acho que isso responder exatamente aquela pergunta. Repetição de palavras, isso aí eu acho que finalmente, né, foi massacrado, né? Agora a ideia é que ele, de uma forma muito mais inteligente, faça. Então, seja verdadeiro no seu conteúdo, produza conteúdo de verdade. Seja você. Seja você. Leve tua visão. Exato. Aí deixa que o mecanismo vai interpretar. Então, acho que isso aqui eu gosto disso. Também. No final, eu acho que é uma grande vantagem da AI para os marqueteiros. Nosso segundo ponto. São 5. Cara, apagão de leads na mídia. Cara, a gente realmente viu isso esse ano, sei lá, em basicamente todos os clientes nossos, no mercado tem essa discussão, tem esse tema. Explica aí, Gil, o que seria esse apagão de leads na mídia e tudo mais? Também para não parecer que a gente está sendo aqui catastrófico, né? Enfim, eu acho que o que mudou nisso de comportamento e a mudança em geral que a gente tem acompanhado a mídia está mais cara, aquela conversa toda, o lead está mais caro. A questão acho que está muito ligado também à mídia de performance e de conversão. Se você olhar isoladamente, né, a capacidade de gerar lead como antigamente, entre aspas, né, há pouco tempo atrás, de fundo de funil, você já gerar aquele lead pronto, ou você conseguir explorar, isso tem caído muito ao longo dos anos, e em especial em 2025 ficou mais evidente. Bom, já tem muita gente falando, vocês aí obviamente não acompanham só a gente, devem acompanhar outros canais e tudo mais, de que tem uma saturação, né, e um modelo de decisão diferente hoje em dia, né? Então aí por outro lado, a mídia tem um papel fundamental em construção de marca, né? Naquela lógica do 95/5, em que 95% do seu mercado não está pronto para te comprar ainda, né? Você realmente está presente, ter ali o alcance garantido para aquele público seu, né? Nem que seja um público mais, né, uma mídia mais ABM, vamos chamar assim, que você tem um grupo de contas especial, uma estratégia mais fechada de mídia, é importante você manter essa mídia de alcance cada vez mais, porque os 5% está cada vez mais difícil e mais disputado. Então, para mim... mais caro também. E mais caro. Então, para mim, tem uma... Né,
todo mundo tem dito, tem uma preocupação com construção de marca cada vez mais importante, que é o que vai te ajudar depois nas conversões, né, mais de fundo de funil ou de levantada de mão, antiga levantada de mão do inbound, né? Exato. Acho que também acho que já se botaram mais ovos nessa cesta de mídia e beleza, ela entregou um nível de resultado super interessante, até fazia sentido. Acho que agora realmente não é abandonar a mídia, principalmente nessa questão de construção de awareness, né, educar, gerar consideração, mas entender que você precisa ter ali um trabalho em mídia além dos 5% e que de fato capturar esse 5% está mais complexo mesmo, porque tem muito mais player no mercado, enfim, o contexto não tá simples. Então, realmente se você tem sentido isso aí na sua empresa, você não está sozinho, fique tranquilo, tá? Muito bem, eu vou pular pro próximo, esse aqui polêmico, hein, minha turma? Que é a questão do LinkedIn, querido LinkedIn. LinkedIn no limite. Será que o LinkedIn está chegando no limite? O que a gente quer dizer? Que é uma provocação que a gente traz para vocês, que a gente tem visto muito no dia a dia. Cada vez mais produtores de conteúdo inundando o LinkedIn ali com fórmulas mágicas, frameworks, respostas para coisas complexas que se resume a um post ali de framework, algumas frases, ou um framework, ou um carrossel ali e tudo mais. E, cara, e aí isso gera até... Eu tava até fazendo ontem um lance contigo, né, Gil? Eu falei, Gil, deixa eu scrollar aqui meu LinkedIn pra você ver como é que estão as coisas. E, cara, em poucas scrolladas apareceram, sei lá, uns 4 frameworks, mais 2 Canva e mais 5 coisas que precisava matar na tua estratégia de marketing, né? Eu consigo muito canais de marketing B2B, de marketing, acaba tendo bastante disso no meu perfil. Cara, isso acaba gerando até na verdade, a gente como consumidor desse conteúdo, primeiro, não consegue dar conta de tudo isso e gera até um FOMO, que é outro capítulo que a gente produziu, quem quiser, né, dar uma olhada aqui, que a gente fez com a Fernanda e com a Thaís, né? Que é sobre essa questão de que, cara, isso acaba gerando um sentimento de que a pessoa tá defasada, de que a estratégia dela não é eficiente e tudo mais. E aí fica a pergunta, o quão eficiente é esse tipo de produção de conteúdo para o LinkedIn, dado que tem esse excesso de conteúdo com formatos muito parecidos, com discursos, às vezes você vê similares, muitos influencers ali, ou produtores de conteúdo batendo sempre na mesma tecla, assim, não tem nenhuma alternância ali de assuntos, né, de posicionamentos. Cara, tu acha que isso mostra um pouco a saturação, assim, do LinkedIn em relação a isso, que a galera vai acabar abandonando a rede? Qual que é o perigo disso, né? Qual que é a consequência possível? É os usuários terem menos engajamento na plataforma, menos acesso. Fala, cara, dá um tempo que eu acesso o LinkedIn, me dá até, sei lá, me dispara gatilho de ansiedade aqui e tal. O que tu acha disso? Cara, eu acho que a gente vive um momento difícil, assim, historicamente, assim. Eu acho que a gente, como marqueteiros, né, talvez mais até que isso, mas a gente vive uma transição importante. E eu acho que isso se reflete ali numa ansiedade de todo mundo buscar respostas para o que está rolando, o que a gente está falando aqui. Então, na verdade, se existe isso, é porque existe uma demanda e que as pessoas estão buscando. Então, eu acredito que isso esteja acontecendo porque realmente existe a demanda, né, por essa busca. O que acontece é que isso vai se replicando de uma maneira não saudável, né? E, obviamente, isso gera oportunidade de negócio para os produtores. A gente, no final do dia aqui, somos produtores e acabamos fomentando de alguma maneira. Não somos grandes produtores de frameworks e postagens, né, insistentes em LinkedIn, mas a gente também contribui de alguma forma, que é uma forma de contribuir. Então, eu acho que não tem muito jeito. Acho que isso é uma busca que está rolando e é uma resposta a uma demanda. Por outro lado, a questão do esgotamento vai acontecer, é inevitável, assim como aconteceu com o e-mail, né? Assim como aconteceu, né, sei lá, com outras redes sociais. Tem uma hora que o uso dito inadequado, eu diria até o telefone, né? O uso inadequado dos canais para tentar gerar negócio ou qualquer coisa nesse sentido, acabam passando por um momento de esgotamento. E eu acho que o LinkedIn
vai chegar num ponto muito parecido. A grande questão é que as pessoas, de alguma maneira, podem escolher, que é o que a gente acabou tratando no episódio, né, com a Thaís, com a Fernanda, muito interessante, que é a maneira como você também selecionar isso e entrar nessa pira, né, conseguir fazer a seleção e ter um feed mais saudável. Mas, olhando o que a gente tem visto, é que eu acho que em algum momento a gente já tem visto, a verdade é que os indicadores de abordagem de social selling têm caído ao longo do tempo, né? Ainda são indicadores muito melhores do que qualquer outro canal, é um canal, né? Se você faz um bom trabalho de customização, você consegue ter aberturas e tudo mais, mas também é um outro canal, né, que tem se desgastado, porque o uso inadequado sempre leva a esse tipo de situação, né? E boa, porque tem essa questão do LinkedIn como feed de conteúdo que tu vai consumindo e tem também o canal de mensagem direta, que é outro tema que tu bem falou. Que, puta, a gente ouve muito, recebo um monte de abordagem lá no LinkedIn, funciona fazer abordagem no LinkedIn, eu não vejo nenhuma, a gente ouve, o ponto ainda é um canal eficiente, a gente vê nos nossos projetos isso, mas obviamente abordagem genérica, com baixa, inclusive a gente sentiu isso muito na pele em 2025. A gente tinha aqui na Conversa Tech, aí compartilhando um pouco da nossa cozinha com vocês aqui, a gente tinha uma linha ali de produção de mensagens e abordagens, sempre em contexto, né, gerando valor pro prospect, que gerava um nível X de resultado para os nossos clientes. A gente viu esse ano o resultado ter uma queda importante, o que nos levou, obviamente, a ter que rever nosso método, nossa forma de trabalho, para a gente gerar um nível de customização ainda maior nas mensagens, justamente para combater esse ruído de um monte de mensagem ruim, não customizada, que a pessoa vê que não foi feito sob medida para ela, que acaba gerando ali uma rejeição em massa de abordagens em LinkedIn. Então você tem que ser capaz de ser bastante relevante e humanizado, por assim dizer, nessas abordagens via social selling para conseguir gerar resultado. É claro que isso demanda, né, mais tempo, mais estratégia, é mais desafiador, mas é o desafio que se coloca e é isso. E o público cada vez mais exigente, é o que a gente está falando. Ninguém abre, né, qualquer mensagem. Também isso tem dois aspectos. Um é porque mensagem genérica e descabida não vai abrir mesmo e nunca abriu. E aí mensagens relativamente interessantes têm alguma chance, mas se você quiser realmente entrar em contexto, você vai precisar remar mais e dar mais trabalho. Gil, mas tem IA, tem, cara, mas no final do dia o que se estabelece ali é uma conexão, uma conversa, uma pessoa que está se conectando a outra, ou que está compartilhando um conhecimento, ou que está... Então, isso continua, por incrível que pareça, né, é o que faz o negócio girar. Você pode usar a inteligência artificial em muitas situações, mas você não pode se passar por outra pessoa, né? Então, especialmente em aspectos de abordagens ditas mais comerciais, né? Acho que tem dois filtros que o usuário vai fazer ali quando recebe a mensagem. Primeiro, isso aqui é relevante para mim. Segundo, foi feito para mim ou me mandaram em massa. Se você não passar em um desses filtros... Bom, primeiro, óbvio, não tem relevância, esquece. E se não é para mim também, você vai ser descartado. Beleza. Vamos aqui para o nosso quarto aprendizado, quarta visão aqui sobre o ano de 2025, que é a questão da falta de orquestração do marketing B2B. A gente trouxe esse tema aqui porque é algo que a gente começou a notar, é algo que já existia, não é de 2025. Mas em 2025 a gente colocou um olhar importante nisso, que é como o marketing B2B hoje, ele tem uma série de iniciativas que são feitas dentro de silos. O que a gente quer dizer com isso? De que beleza, tem uma estratégia de mídia que gera uma série de resultados e são medidos aqui de maneira individual. Tu tem lá o evento que tu faz também com outro grupo de empresa, gera resultado e que você mede de forma individual. Você tem lá a sua iniciativa de conteúdo, algum webinar que você lançou, um conteúdo para download, o que quer que seja, que você também, tudo sendo implementado, medido e por consequência reportado de forma individual. O que acontece que é o ponto aqui?
você está diluindo o seu resultado de marketing B2B em várias frentes distintas e não consegue trazer uma visão unificada do alcance, impacto, por consequência, o resultado que os seus esforços de marketing estão surtindo no mercado que você quer alcançar, né? A provocação aqui é promover uma forma em que você consiga amarrar todas as frentes do teu marketing numa visão única. Principalmente quando você, primeiro, tem uma estratégia única que norteia todas essas ações, não fazer elas individualizadas. Então, sei lá, o que você está fazendo em mídia e o que você está fazendo em evento precisa convergir. Que seja para o mesmo grupo de empresa, a mesma mensagem, um conteúdo idem. E mais do que isso, você conseguir mensurar, por assim dizer, o impacto que essas frentes estão tendo junto ao mercado, de novo, com visão unificada. Que é o que a gente tem dito muito a respeito do potencial dos dados de intenção nesse sentido, né? De você conseguir estabelecer score para aquele grupo de contas, para o mercado que você tem trabalhado, enfim. Então é o que a gente tem conversado bastante com o mercado e o pessoal fala, putz, realmente aqui a gente faz essas ações, mas eu meço tudo muito individualizado, né? Isso só faz aumentar a pressão sobre marketing, né? Porque no final você quer sair da discussão de despesa, né? E ir para a linha de investimento, que é quanto que eu coloco e quanto que eu gero de negócio, né? Ou qual o potencial de negócio que eu posso gerar através desse investimento. Então, essa é a discussão mais antiga que eu acho que tem no marketing, né? E o que a gente está vendo é que a solução está chegando, assim, que é possível hoje medir. Eu diria, só para complementar, que o principal motor, o principal gatilho para essa visão vem muito da valorização da visão conta e não contato. Boa. Que eu acho que, obviamente, o ABM, que é algo que a gente já vem aqui trabalhando faz tempo e que tem falado faz tempo, acabou influenciando, está influenciando, eu acho, os negócios B2B de uma maneira brutal, em dois aspectos. Um é esse olhar mais conta de os resultados de marketing poderem ser reportados de uma maneira... não importa se você... eu falei com... Quem foi? Foi o fulaninho, o ciclaninho. Óbvio que isso é importante do ponto de vista de hierarquia e de poder de decisão, mas é o quanto você está impactando aquela conta ao longo do tempo, o quanto você se aproximou daquela conta ao longo do tempo com as suas ações, seja um evento, seja um webinar, seja uma mídia, o que quer que seja, né? Esse é um aspecto. O segundo aspecto é a área de marketing se aproximar da área de vendas finalmente. Porque aí é uma discussão de falar, cara, olha as contas, né? Você discutir conta aproxima muito do comercial, no sentido de que normalmente no B2B carteirizado, né, grandes contas, vai ter um executivo responsável por aquela conta, por aquele segmento, que seja. E se você consegue mostrar para ele o quanto aquela conta teve de contato, seja com seus conteúdos, com suas ações, seguramente ele vai valorizar. Bem mais. E mais que isso, ele vai conseguir, pela lógica comercial muito melhor estabelecida que a de marketing ao longo de tantos anos, ele já sabe os sinais que ele deve reconhecer no cliente que indicam que ele vai avançar para um próximo passo ou tudo mais. Então, ele reconhece esse aspecto, né? E eu acho que esse é um movimento super saudável também. Vamos ver como é que isso se consolida nos próximos anos, em 2026. Aí. Boa. Mas, sei lá, resumindo aqui, então, tem muito mais valor para o negócio você ser capaz, como marketing, de apontar que este grupo de conta participou do evento, claro, tem alto engajamento com mídia, baixou esse material, acessou o nosso site, acessou a nossa página de preço ou de produto XPTO, claro, e que por isso eu consegui aqui estabelecer um nível de engajamento, uma pontuação para ela, vamos abordar eles ativamente, por exemplo, do que eu falar que eu tive tantos cliques em mídia, participaram tantas pessoas no evento. Fala, cara, beleza. Esses dados individuais servem para uma discussão técnica. Mais tática. Também, de discutir esse tipo de melhorar a estratégia e tal. E até adequar a estratégia dependendo dos outros indicadores, inclusive. Sim, não são KPIs que você tem que parar de olhar, não é sobre isso.
Mas A maneira de reportar especialmente para a equipe comercial e, obviamente, para todos os superiores. Alta aí, liderança. Alta liderança, né? Isso. Beleza. Nosso último... Obviamente que a gente não teve só 5 aprendizados no ano, mas a gente selecionou 5 aqui para vocês. Nosso último aprendizado, insight aqui do ano, é o que a gente está chamando aqui de caminhamos para o fim do imediatismo. Cara, isso para mim é música dos ouvidos, assim, absurdo. Gil, fala um pouco disso aqui. Acho que o reflexo dessa mudança, né, de comportamento e do marketing, esse efeito... Eu acho que o marketing em geral abraçava um pouco essa ideia de que eu vou resolver isso, as coisas num prazo mais rápido, eu vou encurtar distâncias e tudo mais, numa promessa também de ser ousado, né? E de que, obviamente, tinham elementos que poderiam ser usados e que eventualmente traziam resultados de curto prazo. Só que o curto prazo tem ficado dificílimo, né? E se comprometer com isso é arriscadíssimo. Pra caralho. É muito arriscado. Então, eu acho que esse elemento tem feito com que as áreas de marketing, nas suas interlocuções, meçam, né, tem uma medida mais adequada de qual é o risco que ele quer correr, assumindo o quanto ele consegue trazer de resultado. E levando a discussão para um caminho mais real, de, cara, vou implementar aqui um programa de ABM. Não me cobre resultado, eu não vou conseguir. Eventualmente venha, em 3 meses apareça um interesse genuíno e um contrato e coisa parecida. Mas não mais uma promessa, e sim um método, um modelo. Até porque, vamos lá, gente, não tem muitas opções de caminho para um processo de geração de demanda. Você precisa ser consistente, não adianta, não tem mais tiro curto e tudo mais, né? Claro, você pode falar, gerei num evento, numa feira que eu fui. Legal, acho que a questão do presencial é até uma discussão que a gente tem e acho que vai falar mais sobre isso mais para frente, mas tirando esse aspecto, se a gente fala do aspecto de presença e dessas abordagens mais amplas, vamos dizer assim, eu acho que essa virou uma falsa promessa muito feia, assim, tá muito difícil cumprir isso. E aí eu acho que essa discussão foi para um caminho mais real, e eu acho que também, muito possivelmente, os superiores aí estão começando a entender de que, cara, não existe mágica, porque se tivesse mágica, a gente talvez nem aqui mais estaríamos. Né? Exato. Que é um movimento que a gente notou. Os profissionais tendo mais maturidade em relação a isso, entendendo que as coisas não se dão... Assim, existe o curto prazo? Existe, mas o curto prazo não é... Você tem que entender quais são os resultados de curto prazo, de médio e de longo. Claro. O curto prazo não vai ser a venda final, aquele resultado que está todo mundo buscando. Exato. Tem lá os resultados intermediários, sei lá... Aumento de engajamento, aumento da tua base, primeiras conversas. Que tem a ver com o que a gente estava falando da coordenação das informações para mostrar proximidade com as contas. Eu acho que isso ajuda nesse processo também. Eu acho que a ansiedade sempre de comprovar resultado, de saber se está no caminho certo, ela é genuína. O problema é que até pouco tempo atrás a gente não tinha como mostrar a evolução. A única forma de comprovar resultado era realmente tendo... sei lá, levantada de mão, negócio, reunião promissora ou eventualmente o próprio contrato. Hoje em dia, com os elementos, né, de, por exemplo, dados de intenção, a gente consegue ter um bom score de engajamento e tudo mais, a gente consegue ter elementos que você consegue mostrar a evolução e, através disso, você controla essa ansiedade, mais do que controla a sua própria, né, mas também da galera lá, e muito próximo do comercial, porque vai te dizer, cara... Né, fica tranquilo, porque indo nesse ritmo aqui, e ele entrando para cá, isso aqui vai funcionar, tal. Porque, vamos lá, antes é tão simples quanto... Antes dessas ações, eu tinha tantos contatos, eu conseguiria fazer tantos contatos, eu, como comercial. A partir das ações de marketing, isso se amplifica de uma maneira absurda e eu tenho, obviamente, muito mais oportunidades de gerar, né, seja... modelo de ABM, seja outbound, o que quer que seja a metodologia, ele acaba tendo uma amplificação desse aspecto.
Claro que sempre vai ter ansiedade do outro lado ali, né? Da liderança, da área comercial, de cara, cadê os resultados? Então, acho que nesse contexto, tu pode sim, então, só pra, né? Fecha lá o que você vai trazer no curto prazo, o que você vai trazer no médio, o que você vai trazer no longo. Combina esse jogo, mas, de novo, cuidado com o que tu coloca de médio, de curto, acho que médio não é falsa promessa, né? A questão aí é você fazer a promessa adequada a cada momento, né? Colocar a expectativa correta, até porque, cara, você tá falando de método, metodologia, essas coisas tomam um tempo ali para, né, pegar tração, aprendizado e tal. Se você conseguir passar essa etapa inicial ali, com certeza você acaba colocando uma máquina no ar ali que começa a gerar resultados mais comerciais recorrentes. Trazendo a previsibilidade, que é o que todo mundo quer, né, de resultado. Gil, foram 5 aqui. Tá bom, né? Isso. A gente vai ter aqui também, já vou dar a gente gravou também, deve estar publicado aqui já no nosso feed, com certeza estará, na verdade, o que a gente está enxergando de oportunidades para 2026. Então, se você viu esse episódio até o final aqui e não viu o outro de oportunidades para 2026, te convido para você ir lá no nosso feed, buscar esse episódio e complementar essa nossa discussão aqui. Beleza? Espero vocês na nossa próxima conversa. Valeu, turma!